aconteceu há 20 e poucos anos atrás, onde, na realidade, eu não pretendia fazer um medicamento para o câncer na época. Na realidade, eu pretendia ocupar essa substância para fazer um eletrodo seletivo para câncer, para cálcio, desculpa. E esse eletrodo seletivo para cálcio, eu necessitava de uma determinação que é um processo chamado eletroquímico de eletrodo seletivo para cálcio. E qual não foi a surpresa quando abordei esse trabalho? É que a literatura citava que esse trabalho era canceroso, esse material era de origem cancerosa. Isso causou uma certa surpresa, porque como que eu estaria lidando com uma substância que era geradora de câncer? E a literatura toda dizia que era originário do tumor e aquilo era provocado, mas aquilo me intrigou. Mais tarde, fazendo eu pretendia desistir. Aí eu procurei mais trabalhos na literatura, achei um trabalho japonês, que é aí que deixou mais intrigado ainda, porque esse trabalho dizia que esse pesquisador tinha usado os ratos de laboratório para pesquisa de fosfolipídio, que são os originários do organismo. Ele queria desenvolver um método para obtenção de fosfolipídios. E ele chegou a intrigar mais porque ele pegou ratos que eram restos de laboratório de pesquisas anteriores de câncer, sacrificou e extraiu. E viu que essa substância tinha uma quantidade enorme. Muito bem, baseado num trabalho muito antigo anterior, ele concluiu que essa substância realmente era cancerígena. Mas, como cabeça de pesquisador, você nunca convence na primeira situação, eu fui, alguns dias, intrigado com isso. Algum tempo. Dizia, não vou desistir, porque eu estou quase chegando a uma substância como essa, mas gostaria de saber por que provoca câncer. Na realidade, não era isso. Era que o organismo estava se defendendo, enviando uma alta concentração de fosfamina, o indivíduo desse rato ou desse boi, que foi na época a pesquisa dele, e tinha uma alta concentração envolvendo o tumor. E outra coisa também, se todas as células possuem fosfamina na sua parede celular, jamais poderia ser um objeto de câncer. Era uma manifestação do organismo contra aquele tumor. E eu estava certo. Resolvemos fazer um convênio entre a universidade e esse hospital. E o que aconteceu? Eu mostrei, falei para os colegas médicos da área, olha, nós podemos fazer os polímeros de poliuretana, podemos fazer os bactericidas e fungicidas para o hospital, mas apareceu uma molécula extremamente interessante. Tinha dois médicos muito inteligentes, pessoas assim, modernistas, tinham ideias muito abertas. Ele me pediu uma demonstração do que seria. Eu disse a teoria que eu tinha. Ele falou, pode ser que você esteja certo. Nós podemos experimentar, nós não temos animais para experimentar, mas nós somos associados à Faculdade de Medicina de Botucatu, muito próximo. E nós temos lá um convênio com eles também, eles têm animais, têm vários trabalhos lá, que eles têm um biotério fabuloso, nós podemos começar. Já tínhamos experimentado as próteses de mamona e tinha um resultado fabuloso, tanto é tão fabuloso que hoje ela está aprovada pela Anvisa
ela é comercializada, nós temos uma empresa sobre isso. Mas o fato que mais chamou atenção foi a molécula de fosfoetanolamina. Muito bem, então vamos começar. Esse pessoal direcionou um pedido para o Ministério da Saúde, porque naquela época não havia Anvisa, época de 90 e pouco, não havia Anvisa. Então eles fizeram todos os protocolos clínicos, toda a burocracia médica da época. Para poder usar em seres humanos. Não, ainda não. Ele, para tentar a posteriori usar. Uhum. Muito bem. Aí... Tem um teste muito famoso para a época que chamava DL50. Você pegava 100 animais e ia ingerindo neles doses aumentativas da substância, até que você tivesse um óbito de 50%. Por isso o nome DL50. Uhum. Aí você sacrificaria esses animais e faria biópsia em todos eles. Ou faria os exames clínicos, o fígado, o cérebro, o crânio, aqueles exames costumeiros. E era muito interessante, porque tinha um professor que era um belíssimo especialista, talvez um dos maiores que nós tivemos lá, que chamava Igor Vasiliev, e ele era muito divertido. E ele levou os ratos, e a gente um dia foi buscar os resultados. Doutor Igor, está pronto os nossos resultados? Falou, tá. Eu tenho só se eu matar os ratos a paulada. Ué, mas por quê? Nós chegamos a dar tantas gramas por tantos quilos. Eu sei que num homem normal, extrapolando, ele me explicou, você teria que dar 7 quilos para chegar onde ele chegou. E disse, e o danado não morreu. Então eu não sei como fazer. A única coisa que eu sei, pelo que eu aprendi, não existe DL50. Não tendo a DL50 te habilita você a um monte de coisas, porque o animal não morre, não tem efeito colateral, não tem aquelas coisas todas. Sim, que é o que... Do que acontece, tá? Tudo aquilo que é novo gera receio, tá? Porque não existe controvérsia, existe falta de informação daqueles que não querem admitir que nós encontramos uma molécula que tem potencial, tá? Anticâncer. Então, o que eles fazem? Eles inventam várias situações, inventam é a palavra correta mesmo, tá? Várias situações dizendo que não se existe dose de toxicidade, existe. DL50, dose letal média, que foi feita em 95 em Botucatu, como o professor explicou, por 2 especialistas. Não fomos nós que inventamos, tá? Dizem que não existem testes em animais maiores, no que nós só fizemos testes em roedores. Ora, no Brasil só se é permitido fazer testes em roedores. Não existem outros animais para se fazerem testes, tá? Não existe mais cachorro, não existe mais macaco, porque teve uma lei onde suspendeu todos esses testes com esses animais. Então, só se é possível fazer os testes em camundongos. Esses testes foram feitos inclusive em cima das normas do NCA americano. Outra coisa, nós não conseguimos encontrar dose tóxica. Por que não conseguimos encontrar dose tóxica? Esse é um composto que se encontra no leite materno, em todas as estruturas celulares, em todas as capas. Isso é um lipídio. Se ele é um lipídio, ele não pode ser um composto que seja tóxico. O organismo produz. Quando o organismo produz esse lipídio, ele produz para tentar combater. Geralmente, o Gilberto está certo quando ele fala que
ele é um composto produzido para combater o câncer. Sim, ele é um composto produzido em pouca quantidade. E o que nós fazemos? Nós sintetizamos esse composto com uma pureza de mais de 98%. Não encontramos efeitos colaterais com relação ao composto. Ele é um composto biomodulador. Tá? Ele só vai agir em cima das células cancerosas, ele não age em cima das células normais. Isso está provado pelos artigos que nós publicamos. Por que a controvérsia? Porque falta ler. Falta boa vontade de quem está mandando em ler os trabalhos que nós fizemos. Porque nós somos cientistas brasileiros, então o nosso trabalho não tem muito peso para a ciência brasileira. Para a ciência de fora tem peso sim. Tá? Nós fizemos trabalhos inéditos, com aval da USP, com aval da Unesp de Botucatu e com aval do Butantan. O que eu vou dizer é um conjunto de resultados que nós obtivemos no laboratório. A minha inserção no grupo foi quando o Renato veio ao laboratório para desenvolver testes do projeto dele de pós-graduação. Então, os nossos resultados, eles foram todos publicados. O que a mídia propaga, que não há uma sustentação científica das informações, isso é um equívoco. O que nós temos são resultados baseados em testes que a própria Anvisa certifica, realizados em culturas de células tumorais de diversas origens. Nós trabalhamos com células humanas, células de camundongo, células de ratos, células de tumores caninos. Nós trabalhamos também com modelos que são padronizados para avaliação do efeito de doses e de efeitos colaterais em animais que portam esses tumores. Trabalhamos com melanoma, células de tumores renais, células leucêmicas, de leucemias mieloides e linfóides, osteosarcoma, recentemente 2 linhagens de carcinoma da cavidade oral, que é um estudo inédito ainda, em decorrência da inexistência de um tratamento efetivo para tumores de cavidade oral em humanos, que ele é paliativo, associado a um único quimioterápico, que é a cisplatina, e a cirurgia. O paciente ele fica debilitado, há uma certa rejeição dessa condição pela sociedade, pela condição do crescimento do tumor e da perda funcional. Então, o que nós temos são resultados que sustentam todas as teorias que foram, no início, hipotetizadas e que são concretizadas. Nós não temos resultados fictícios, eles são concretos. A fosfetalonamina, ela destrói a célula tumoral por mecanismos específicos, ela induz a morte da célula por um sistema programado, é um sistema induzido quando a célula ela entra em contato com a fosfetalonamina, denominado de apoptose. Existem vários outros mecanismos envolvidos nesse processo, mas é um processo que nenhum quimioterápico nas concentrações usadas para o tratamento em humanos faz. E o que é importante ressaltar é que a fosfetalonamina ela não destrói a célula normal. Então, se eu coloco uma célula de defesa em presença da fosfetalonamina, ela é capaz de ser estimulada e ela não morre. Ela não mata linfócitos, ela não mata fibroblastos, ela destrói sim parcialmente células do tecido endotelial. Essas células são importantes para que a fosfetalonamina destrua ou mate, melhor dizendo, porque elas fazem parte do arcabouço vascular que os tumores malignos têm. Então, uma vez o tumor vascularizado, a probabilidade de formar uma metástase é muito grande e a fosfetalonamina também é capaz de destruir os vasos sanguíneos.
Além do mais, em nenhum momento eu observei nos modelos experimentais alterações em relação à dose, alterações da função hepática, renal que nós avaliamos. Os nossos testes, eles são moldados em testes internacionais, aprovados pelo FDA e têm como norma as bases do NCI dos Estados Unidos. Doutor. Bem, uma vez que o próprio professor Gilberto fala que o medicamento ele tem uma seletividade para células que são anaeróbicas, sem a presença de oxigênio, todo tumor que tem essa característica teria, então, uma relação de efeito pela fosfetanolamina. Ou seja, até hoje nós não encontramos um tumor ou uma célula cancerosa que tenha a presença de oxigênio, ou que seja aeróbica. Se você não tem essa célula, se todos os tumores são anaeróbicos e a fosfetanolamina atua em células que são anaeróbicas, então muito provavelmente, ou seja, em hipótese, ela atuará sim em todos os tumores com essas características. E a gente... Veja bem, se um hospital fez isso, ele fez com os modelos e os médicos dele. Muito bem. A posteriori, esse hospital se afastou e todos esses pacientes foram enviados para o meu departamento para que apanhasse os remédios lá. Até então eu desconhecia. Seu fulano, doutor tal, mandou buscar 3 pacotes de remédio, tá aqui. Professor, veio 5. Isso vai crescendo de uma forma que eu não tenho controle, porque esse controle inicialmente era do hospital. Como é que eu posso saber quantos pacientes eu tenho que dar ou quantos saquinhos eu tenho que dar? Nem dose eu não sabia. E isso foi crescendo. Acabou o contrato, o hospital... Suspendeu. Não. Até hoje eu não sei. Sim. Se suspendeu ou se foi embora ou alguma coisa. Você pode até supor o que possa ter acontecido. Mas dizer o que foi que aconteceu, não. A responsabilidade desse paciente agora é do professor Gilberto. Como do professor Gilberto? Não, fulano mandou pegar 3 doses, 4 doses. Olha, ele pediu para mim levar para o João, para o Bastião, para o Dito, sei lá para quem. E você vai enviando. E aquilo cresce. Depois chegava uma pessoa, pelo amor de Deus, eu nunca tomei, mas eu vi que o João tomou e eu gostaria de tomar. Pô, nenhum ser humano, um homem que mexia com a vida, como eu, que tem uma valorização para... Jamais eu deixaria de fornecer. E assim foi crescendo, depois até quase tentaram me acusar de exercício ilegal da medicina. Nós cansamos de bater nas portas dos hospitais. Tá? Não foi só em um hospital e não foi só uma vez. É bom se falar isso. Tá? Essa conversa de que vocês não foram atrás, a pesquisa morreu porque não teve interesse de vocês, não é bem verdade. Tá? Nós fomos atrás, tivemos reuniões, inclusive tudo isso que nós estamos falando, nós temos documentos. Nós não estamos falando da boca para fora. Tá? Nós temos tudo documentado. Chega um certo momento que você cansa. Tá? A documentação que está feita sobre os testes está publicada desde 2007. Opa, é tempo, hein? Então o pessoal fala que não tem literatura. E depois publicado uma vez, publicado. Está publicado na internet. É. Quem sabe ler é só buscar lá na internet que vai conseguir achar literatura suficiente para fazer tirar suas conclusões daquilo que acha que deve ou que não deve. Mas assim, nós buscamos, nós cansamos, aí como nós somos teimosos, nós retomamos de novo. Tá? Só que pesquisa no Brasil é uma coisa que não é muito bem vista, a gente não consegue sobreviver de pesquisa.
Você está de parabéns, você chegou no ponto exato. Vamos fazer pesquisa. Onde? O que se estimula é pega o pesquisador brasileiro e manda ele para fora. Isso. Não é isso que tem que se fazer, gente. É pegar o pesquisador brasileiro e manter ele dentro do seu país com pesquisas de qualidade, para valorizar o pesquisador brasileiro, tá? Para ele ter plano de cargo e de salário, para ele não ter que ir embora. Nós não temos que perder nossas cabeças pensantes para países de fora. Nós temos que manter as nossas cabeças pensando e funcionando dentro do nosso país, tá? Então é assim, não foi que o Gilberto me encontrou lá. Na verdade, nós tivemos que sair para poder... levar adiante. Exato. Desde o princípio, quando eles começaram a trabalhar, todos comigo, a primeira palavra que eu disse é o seguinte: ninguém terá direito de explorar financeiramente esse material. É o que eu ouvi falar, então o senhor confirma. Não, eu vou repetir para você. Desde o primeiro dia, eu disse a eles, quando chegaram, você pode perguntar, nenhum deles ouviu da minha boca que isso seria comercializado. Muito bem. Ah, mas tem uma patente, qual é o interesse da patente? A patente foi uma só. A patente nós fizemos para que não se usasse ela e nos impedisse de fazer o que nós estamos fazendo. Ah, perfeito. E essa patente foi colocada no nome de todos os pesquisadores que trabalhavam comigo. Simplesmente, não só para prestigiá-los, mas para que eles ficassem reconhecidos, porque eu tinha certeza que um dia, uma hora, algum lugar, isso iria acontecer. Porque eu estava à frente, como pesquisador, de algo inédito, algo único e algo que iria revolucionar, porque não é só isso. Todo mundo pensa que é só curar o câncer, não é. É uma mudança de status quo direcionando a pesquisa para vários lugares. Sim. Então, é essa... um conjunto da pesquisa. Conjunto da pesquisa. E eu... Minha experiência em todos esses anos que eu tenho me dedicado ao estudo da fosfatalolamina, eu vejo que o grande vilão da quimioterapia é a agressividade e principalmente o aspecto da imunossupressão. Então o indivíduo ele fica desprovido dos mecanismos de proteção. Então ele fica vulnerável a ter infecções e ele fica debilitado, isso mesmo. Então a fosfatalolamina ela não causa esse efeito, ela preserva principalmente a medula óssea e os órgãos produtores das células hematopoéticas, principalmente o baço e a medula óssea, na produção dessas células de defesa. Então, os outros aspectos de prevenir os efeitos colaterais são principalmente sobre a função hepática. Então, as enzimas hepáticas, um tratamento quimioterápico que leva à destruição com a fosfatalolamina, os valores são semelhantes aos níveis normais. E outro dado importante, a depuração da creatinina e da ureia pelo rim, que pode ser acometido pela destruição quimioterapêutica, do uso dos quimioterápicos, com a fosfatalolamina, isso não ocorre. Então, além disso, nos meus estudos, o que eu concluí comparando melanomas, leucemias, carcinomas renais, carcinomas espinocelulares, carcinomas de mama, que foi um grande trabalho, é que os tumores têm uma redução no volume significante, há uma preservação de todas as funções biológicas e, principalmente, há uma redução expressiva da formação de metástase. Esse é o grande achado. Então, nessa condição, comparar uma quimioterapia convencional com tratamento com a fosfatalolamina, os benefícios são
ter menores efeitos colaterais expressivos e não ter formação de metástase. Porque quem mata num tumor é a metástase que não responde ao tratamento convencional. E a fosfatanolamina, ela suplanta esses efeitos. Ela tem cura, sim, efetiva, dependendo da taxa de utilização, pelo tempo de utilização, ela chega a cura efetiva de alguns tipos de tumor, sim. Ela chega à supressão total. Eu acho que o maior efeito que ela apresenta, na realidade, seria o efeito frente às metástases. Ou seja, a melhora de vida também, a diminuição da dor é outra coisa que nós estamos encontrando muito nos relatos do Os paciente. tratamentos são muito dolorosos. Então, isso é uma coisa muito importante. Hoje de manhã, o vereador João Paulo, lá de Cascavel, ele falou assim, a dor que meu pai tinha com o câncer, ele não tem mais. A dona Bernadette também, que teve a Cioli, que esteve no Senado Federal, ela falou assim, se somente pela diminuição da dor ela já fosse suficiente, isso já seria um ganho enorme com Olha uma só, solução. o sofrimento. Para quem passou pelo tumor e sabe, eu não passei, eu não sei o que é isso, mas para quem passou e sabe a dor que um tumor causa, isso já seria um ganho muito grande. Agora, que chega à conclusão final, como o professor Gilberto disse, isso já foi relatado inúmeras vezes. Inúmeras vezes já se viu a evidência de que ela cura totalmente determinados tipos de tumor. É isso. Não só a pessoa sofre, como a família inteira sofre. O câncer não é uma doença de uma pessoa só, não. O câncer é uma doença do seio familiar. Quando você chega com um diagnóstico de câncer para uma pessoa, essa pessoa já se condena. Tá? O que isso não é correto de se fazer também não. Tá? Ela se condena e todos aqueles que amam essa pessoa em volta se condenam junto. Tá? Então, a fosfatanolamina, mesmo que ela só funcionasse 20% ou 30%, tá? Retirando toda a dor e dando esperança para essa família, ela já estaria fazendo mais do que qualquer quimioterápico comercial que existe no mundo faz. Tá? Então, mesmo que na dúvida estivesse, ela cura ou não cura, tá? Ela melhora muito a dor física da pessoa, a dor da consciência da família que está fazendo alguma coisa a mais, tá? E a dor da alma do doente. Então, só esses 3 fatores já compensam qualquer pesquisa que nós possamos realizar no Brasil. Tá? Já compensaria todos os anos que nós tivemos em bancada. Tá? E não é o que nós estamos falando assim, eu acho que. Não é nada de eu acho. Na pesquisa séria, tá? A ciência séria tem que ter apenas 2 respostas. Ela é galiana. É sim ou não? Não. Sim, nós fizemos testes. Sim. Não, nós... Não, nós temos todos os fatos concluídos, não faltam testes clínicos. Isso é o que nós estamos pedindo para a sociedade, testes clínicos. Parece que às vezes a gente não fala o mesmo português. Porque fala assim, mas faltam testes clínicos. O que nós pedimos? Gente, nós pedimos testes clínicos. Então eu não vejo por que o embate, por que a briga. Se nós estávamos tratando pessoas que já tinham passado por todo o protocolo médico ortodoxo que já tinha sido feito, esse paciente tinha sido mandado embora para casa, porque não tinha mais nada para fazer. Qual seria o pior efeito colateral que esse paciente teria, pelo amor de Deus? A morte. A morte. Então, como é que eu iria causar alguma coisa a mais nesse paciente? É verdade. Então, qual mal eu poderia fazer para ele? Ele iria morrer? É verdade. Não, gente, então vamos usar a consciência também. Às vezes a gente fala e as pessoas não ouvem com os ouvidos. Tá? É assim, não ouçam com os ouvidos mesmo, não. Ouçam com o coração. Ouçam com o coração, que vocês não estão ouvindo muito. É verdade. Não, Não, porque para você ser um bom médico, a primeira coisa que você tem que saber, você tem que ter... Para você ser um bom médico, a primeira coisa que você tem que gostar é de gente. É verdade. Como é que você vai tratar friamente uma pessoa? Uma experiência. Então você não é um bom médico. Você é um bom comerciante. Porque para você ser um bom médico, se você ficar indiferente na hora de fazer um atestado de óbito, falar que você não teve, tá, um enlace ali com esse paciente, não, você não é um bom médico. Tá? Aquele paciente é para você interessante só enquanto ele pode render.
Depois que ele rendeu aquilo que ele podia render, ele vai passar para outro médico, que seria o médico de cuidados paliativos, Exatamente. tá? Já não é mais com oncologista, esse oncologista não é bom. Esse médico não é bom, porque ele vai passar para outro médico. Porque, esgotei o que eu podia fazer? Não. Só se dá para esgotar o que se pode fazer depois que a pessoa morre. Enquanto ele está vivo, tem esperança. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto eu estiver vivo, eu acho que qualquer pessoa possa ter esperança. Por uma razão muito simples. Eu não vou ceder a nenhum princípio. Se não for possível fazer isso dentro do país, eu vou para a internet, publico tudo e eu acho que qualquer pessoa pode fazer em casa. Não sei se vai conseguir, porque não é tão fácil assim, mas eu não vou ceder. O governo do Estado e a Assembleia Legislativa estão dando todo o apoio para os pesquisadores e, além do mais, querem isso para o Brasil e para o mundo, sem dúvida nenhuma.